Irmãos e amigos, irmãs e amigas, amados e amadas, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e haja em você. Obrigado por compartilhar os meus vídeos. Obrigado por assistir até o final. Obrigado pelo like. Obrigado pela inscrição no canal. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando nesse canal. É um canal que é pequeno, é verdade. Mas a nossa proposta é glorificar a Deus e conhecer o Espírito Santo. Então seja bem-vindo você que se inscreveu no meu canal. E você que cancelou a inscrição, só são 2 até hoje. Que Deus abençoe você, que Deus cuide de você. E se o teu coração for tocado pelo Espírito Santo, eu sei que você continua assistindo as mensagens porque você gosta. Então, se inscreva de novo e conte com as minhas orações. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra Te servir. Sem a Tua presença
Maravilhoso Deus, Pai bondoso, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado e proteção. A nossa gratidão pelo Espírito Santo ter se disposto a ficar conosco neste mundo tenebroso de pecado, contaminação e maldade. Mas Ele está aqui para habitar na gente, cuidar da gente, converter a gente e santificar a gente para estar contigo no céu, Pai. Então, toca-nos hoje com o Espírito Santo, toca-nos hoje com a brasa viva do Teu altar e ajuda-nos a ter sede do Espírito, ajuda-nos a ter sede de buscar o Senhor, sede da palavra, para que a gente possa verdadeiramente ser transformado pelo agir do Espírito Santo em nós. Nós louvamos, Pai, e te agradecemos, te pedindo agora a iluminação do Espírito Santo para entender a Tua palavra, te pedindo também que as Tuas bênçãos materiais, intelectuais, emocionais e espirituais sejam derramadas profusamente em nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada, abra sua Bíblia. João capítulo 7. Quando Agar estava sedenta, e ela levantou a voz a Deus, ela clamou a Deus, e ela chorou diante de Deus. Deus ouviu a voz dela e do menino e deu água abundantemente no deserto, e eles prosperaram no deserto. Quando a mulher de Samaria, cansada já de buscar água, aceitou a proposta de Jesus Cristo de receber a água da vida, a sua vida foi transformada e ela passou a ser uma tocha nas mãos de Deus para alcançar os samaritanos. E Deus, em Isaías capítulo 44, versículo 3, Deus diz: eu darei água ao sedento, eu darei o Espírito Santo sobre a sua posteridade e bênção sobre os seus descendentes. E agora, João capítulo 7, Jesus Cristo faz um convite. Ou melhor, ele apresenta a mesma proposta de Deus feita em Isaías. Versículos 37 a 39. Está escrito: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus Cristo e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agar estava com sede, meus irmãos. Agar estava sedenta, ela estava morrendo de sede. E ela levantou a voz e chorou. Ela clamou a Deus, ela buscou a Deus. E Deus disse: levante-se. E Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu a água ali. E ela se saciou daquela água. E ela prosperou no deserto. Eles cresceram no deserto porque Deus deu água para ela e para o filho dela, Ismael. A mulher de Samaria deixou o cântaro do poço de Jacó ali, porque ela estava satisfeita, estava saciada com a água da vida dada por Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo olha para mim, olha para você e diz: se você está com sede, você tem sede, meu irmão, você tem sede, então venha. Observe que são 3 verbos. Você tem sede, verbo ter, o verbo vir e o verbo beber. Para a mulher, para Agar, Deus disse: levante-se. Ela buscou a água. Busque a água. Pegue a água e beba. 3 verbos também. Levantar, buscar e beber. E Jesus Cristo disse: se você tem sede, meu irmão? Então Jesus Cristo disse: venha. Venha a mim e beba. 3 verbos. Ele disse mais, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá o rio da água da vida. Quando você tem sede e você busca a Deus, Ele sacia você,
e agora você se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que é isso? Versículo 39. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Se você tem sede de Deus, se você tem sede do Espírito Santo, então você tem que vir a Deus, você tem que buscar a Deus. Pedir, buscar e bater. É a proposta de Deus para mim e para você. Buscar, pedir, buscar e bater. Agar chorou, ela pediu água. Ela estava buscando saciar a sua sede. Porque é impossível viver no deserto sem água. E Deus pediu para ela levantar. E diante dela estava o poço. Mas ela teve que buscar a água do poço para saciar a sua sede. Beba da água que eu lhe der. Jesus Cristo disse, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, como diz a Escritura, fluirá o rio da água da vida. Você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mesma coisa que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, agora ele está dizendo para toda a humanidade. Quem tem sede, venha. Se você acha que a Bíblia se contradiz, e muita gente diz que o Velho Testamento já passou, né? Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2 diz: Ah, vocês todos, habitantes da terra que têm sede, venham a mim. Isaías 55, versículo 1, Deus está dizendo, venham a mim, vinde às águas. Quem tem sede, venha às águas. E Jesus Cristo disse em João capítulo 7, verso 39, 37, quem tem sede, eu darei água viva. E a água é o Espírito Santo. Isaías 55, versículo 1, Deus diz, se você tem sede, venha, vinde às águas. Nós vimos ontem que as 5 virgens nécias saíram para comprar a fé. Saíram para comprar bênçãos de Deus, saíram para comprar espiritualidade, saíram para comprar bênçãos. Isaías diz que você tem que comprar sem dinheiro e sem preço. Você não tem dinheiro, não existe dinheiro que pague a sua salvação, minha irmã. Não existe dinheiro que pague a sua salvação, minha irmã. É gratuita, Deus planejou isso para você, Deus preparou isso para você. Agora vamos analisar um pouquinho João, capítulo 7. Vamos lá. Jesus Cristo está numa festa. Uma festa religiosa, chamada Festa dos Tabernáculos. Uma das principais festas dos filhos de Israel. Aí, versículo 10, né? Eles subiram para, os irmãos de Jesus Cristo subiram para a Festa dos Tabernáculos. Existiam 3 festas importantíssimas em Israel. A primeira era a celebração da Páscoa, libertação do pecado, libertação da escravidão do Egito. A segunda, a festa dos tabernáculos, era a festa da gratidão, das colheitas recebidas, das colheitas terminadas, concluídas. Então eles estavam felizes porque colheram o seu grão, colheram o seu trigo, colheram sua cevada, seu centeio, seu arroz, seu feijão, seu milho. Eles colheram as uvas, os figos, as frutas, né? Então eles colhiam e agora eles se juntava toda a nação para celebrar a gratidão da boa colheita. E lembre-se que a festa dos tabernáculos é uma festa que representa a colheita de Deus na terra. Paulo fala dessa colheita quando Jesus Cristo virá colher seus filhos. E a primeira colheita ele já fez na sua ressurreição. Quando ele levou os ressuscitados, Mateus capítulo 27, a partir do verso 40, você encontra que Jesus Cristo ressuscitou um molho e levou para o céu. A festa dos tabernáculos era a festa da colheita, representando todos aqueles que serão colhidos por Deus na ceifa final. E os anjos virão para recolher os filhos de Deus de todos os cantos da terra e levá-los para passar 1000 anos no céu com Deus. E eles estavam ali
e discutiam com as pessoas, e alguns deles estavam na festa com um único objetivo: encontrar Jesus Cristo e prender Jesus Cristo e matar Jesus Cristo. Mas eles estavam na igreja. Eles estavam no templo, oferecendo sacrifícios a Deus, com o coração totalmente impuro, com o coração totalmente cheio de maldade, com o coração cheio de vingança e ódio contra Jesus Cristo. Diz o versículo 25 aí, ó. Não é este aquele a quem procuram matar? Você e eu podemos estar na igreja, meus irmãos. Eu fico triste, chego a dar vontade de chorar. Que religião é essa que a gente está na igreja, está cantando, está pregando, está dando estudo bíblico, está devolvendo dízimo, está fazendo coisas para Deus e a nossa vida é um lixo? Olha o coração desses homens, cheios de ciúme, cheios de ódio, cheios de inveja e procurando matar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O objetivo deles naquela festa, em vez de adorar a Deus, em vez de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, estavam ali para se vingar de Jesus Cristo, porque vivia e ensinava coisas diferentes do que eles acreditavam. Quantas inimizades hoje entre as pessoas, entre as denominações, porque um crê diferente do outro. Se todos voltassem a seus olhos para a palavra de Deus, haveria só uma fé, um só batismo, um só Deus, um só Espírito Santo, conduzindo todos. Aqui está a verdade, meu irmão. Você não precisa discutir com ninguém, mas toda pregação, toda palavra precisa ser medida, precisa ser auferida pela palavra de Deus. Aqui é o fiel da balança, meu irmão, onde tudo deve ser auferido. Sabe o que é o fiel da balança? Não é aquele ponteirinho que, quando a balança pende para o lado, ele vai para o lado. Quando pende para o outro, ele vai para o outro. Ele é o fiel. Quando dá o peso certo, ele fica reto. Aqui está o fiel da balança. Aqui está o assim diz o Senhor. E aí Jesus Cristo, vendo aqueles homens secos, vazios, vivendo esse deserto espiritual chulo, xoxo, religião da mentira, do engano, do faz de conta, da hipocrisia. Jejuavam, inclusive, essas festas eram ocasiões de jejum. No primeiro e no último dia da festa eram dias de jejum. Eram dias de descanso e ausência de trabalho físico e trabalho comercial. Eram os sábados cerimoniais. E aquele povo ali, estudando e oferecendo sacrifícios a Deus, estudando a Torá, até falavam de um Messias que viria, mas acreditavam de modo equivocado que esse Messias não viria para morrer, viria para libertá-los da escravidão romana. Mas no capítulo 8 nós vimos que eles disseram para Jesus Cristo que eles não eram escravos. Que coisa terrível, quando eu e você simplesmente negamos a nossa condição, nós somos pecadores, estamos perdidos. Agora Jesus Cristo diz, quem tem sede? Então ele já deixa duas coisas claras aqui. A primeira coisa que Jesus Cristo está dizendo aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, realmente é um cristão de verdade. Porque ele não tem sede. Ele vai à igreja, mas isso é apenas uma rotina, uma formalidade, uma tradição, quem sabe adquirida pelos próprios pais. E inclusive muitos adolescentes, muitos jovens, eu já vi pais dizerem assim, enquanto estiver debaixo do meu teto, enquanto estiver comendo do meu pão, enquanto estiver sob o meu nariz, tem que ir para a igreja. Aí o menino completa 18 anos e aí passa a dizer que nem crê em Deus. Nabucodonosor, quando se converteu, ele obrigou as pessoas a adorar a Deus. Deus não quer nada por obrigação, meus irmãos. Nada que você faça forçado.
Nada que você faça para Deus que não seja voluntário, de um coração voluntário, submisso, entregue à vontade de Deus. Nada disso é aceito por Deus. A menos que seja voluntário, a menos que seja uma gratidão do coração. A verdadeira adoração. Por isso que eu estou dizendo, salvação é a obediência é uma resposta à salvação que Deus nos oferece. A obediência é a gratidão da alma salva. E agora Jesus Cristo disse, se você tem sede. Então muita gente ali estavam na festa, estavam oferecendo sacrifícios a Deus, mas não tinham sede. Não tinham vontade de conhecer o plano verdadeiro de Deus. Estavam esperando um Messias falso que os libertasse dos romanos, para jactanciosamente se orgulharem diante das nações, dizendo que eles tinham um rei poderoso que podia vencer qualquer batalha. Lembra de Saul? O povo queria alguém para guerrear as suas guerras, porque eles mesmos não confiavam em Deus, porque eles mesmos não buscaram a Deus, porque eles mesmos não se colocaram nas mãos de Deus para Deus usá-los para vencer as suas batalhas. A religião dos outros, não é? A fé dos outros, o testemunho dos outros. Teoria não muda quem você é, meu irmão. O povo estava ali oferecendo sacrifícios, trazendo ofertas de gratidão pelas colheitas, mas vazios, destituídos de fé, de esperança, de amor, porque o ódio era a nódoa efervescente em seu coração. Então Jesus Cristo olha para essas pessoas vazias. Ele disse, vem a mim, você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, eu darei descanso a você. Mas aqui ele diz, eu darei água, água viva. E essa água é o Espírito Santo. Uma religiosidade, uma religião, uma fé, uma crença que não está alicerçada na palavra de Deus, que é a verdade. É uma religião inútil. Então Jesus Cristo disse, venha a mim. Todo que tem sede, venha a mim. Venha. Agora o segundo verbo é venha. E observe aqui. Ele diz, venha a mim. Agar ficou 19 anos dependendo de Abraão, vivendo à sombra da fé de Abraão. E nada mudou na vida de Agar, nem de Ismael, nem de Sara, nem do próprio Abraão. Abraão tinha 86 anos. Quando Deus fez 75, quando Deus fez a promessa de que ele seria pai. Mas ele duvidou de Deus e casou com Agar. Meteu o pé pelas mãos e colocou o carro na frente dos bois. E tudo deu errado. No Egito ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã, quando ela era sua esposa, há muito tempo já. Ele mentiu 2 vezes. Quando nós tentamos achar solução para os nossos problemas por nós mesmos, quando nós buscamos na teoria da religião, nós buscamos a solução e a transformação da própria vida, nada vai acontecer. Porque obras não salvam. E se você pensa que você fazer reforma de saúde, reforma de alimentação, reforma de roupa, para Deus salvar você, isso é ilusão. Você tem que ter um encontro com Jesus Cristo. Ele disse, vem a mim. Você que tem sede de alma, você que tem sede de salvação, você que tem sede da vida eterna, você que tem sede de conhecer a palavra, de um relacionamento vivo com Deus, então vem a mim. Isaías diz, vinde às águas. E Deus está disposto a derramar torrentes no teu deserto, cachoeiras na tua terra seca. Deus está disposto a derramar o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Mas para isso Jesus Cristo pergunta, você tem sede? Você de fato está sedento? Realmente é isso que você quer? Por que nós temos hoje uma igreja destituída de poder? Por que nós pregamos e nada acontece? Por que evangelizamos e nada acontece? Quando Jonas fez uma pregação, uma cidade de 120 mil pessoas se converteu com uma pregação só. A mulher samaritana só disse ao povo de Samaria, esse homem contou toda a minha vida.
Ele é o Cristo, e toda a cidade se converteu. Porque ela bebeu da água da vida, ela bebeu da água viva, e ela agora se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agar cresceu no deserto, diz o texto, e o rapaz cresceu ali. A palavra cresceu é prosperou, teve sucesso em tudo que fez ali, porque tinha água que Deus deu. Daquele poço, ele fez, ao redor do poço fez uma vila, da vila se tornou uma cidade e depois se tornou um reino. E 12 príncipes governavam aquele reino de Ismael. Meu irmão, Deus tem coisas maravilhosas e grandiosas para realizar em nossa vida e em nossa igreja. Mas para isso a gente precisa ter sede do Espírito Santo. Nesses dias finais, quando a gente precisa pregar o Evangelho a toda criatura, como vamos levar o Evangelho a quase 8 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões de pessoas? Como podemos pregar o Evangelho para tantas pessoas, de mais de 140 idiomas diferentes, fora os 300 e tantos dialetos? Meu Deus, como a gente vai poder alcançar tantas pessoas com tanta diversidade, com tantas culturas diferentes? Com o Evangelho de que Jesus Cristo é o único que salva, o único que oferece a vida eterna. Sem o Espírito Santo, nem eu e você conseguimos ser salvos. Porque nós não conseguimos mudar a nós mesmos. Então Jesus Cristo disse, se você tem sede de mudança, se você tem sede de uma vida diferente, se você tem sede de uma vida espiritual vitoriosa, de uma vida espiritual gigante na fé, então você precisa da água. Você precisa da água do Espírito Santo na sua vida. Você precisa do rio do Espírito Santo na sua vida. Você precisa da enchente do Espírito Santo na sua vida. Da cachoeira do Espírito Santo na sua vida. Jesus Cristo disse, do seu interior fluirá. Veja, versículo 38. Do seu interior fluirão rios de água viva. Mas você tem que ir a quem? A quem você deve ir para ter essa água? A quem você deve ir para ser cheio do Espírito? A quem você deve ir para ser encharcado pelo Espírito Santo? Isaías viu a Deus. Agar viu a Deus, ela disse, eu estou vendo aquele que me vê. Gênesis capítulo 16, estou vendo aquele que me vê. E no capítulo 21 ela disse, eu ouvi. E ao ouvir, Deus ouviu a voz do choro dela, da oração dela, Deus ouviu a oração de Agar. E ela ouviu a Deus, dizendo, levante, obedeça o que eu estou falando e vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida. E aí fica hoje a gente dizendo que obediência, Deus não quer obediência, Deus só quer o coração. Por isso que nós não temos sede e por isso que nada acontece em nossa vida e nem em nossa igreja, nem em nossa casa. Nada está acontecendo, nada acontece e nada vai acontecer se a gente não passar a clamar a Deus, pedir misericórdia a Deus para que a gente tenha sede. Porque Isaías 55, verso 1 e João capítulo 7, Deus diz, se você tem sede. Mas observe Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim, o Espírito Santo diz, a noiva diz, o Espírito Santo e a noiva dizem, venha. E aquele que ouve, diga, venha. E aquele que tem sede, venha. Qual é o convite de Deus? O convite de Deus é para você que tem sede. Você não está satisfeito com a sua vida espiritual, meu irmão? Você não está satisfeito com a sua vida espiritual, minha irmã? Então Deus diz para você, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus quer nos dar o Espírito Santo, meu irmão. Deus quer nos dar o Espírito Santo, minha irmã. Agora você precisa ter sede. E segundo, você precisa buscar a Deus.
A nota tônica dessa jornada é ver Deus e ouvir a voz de Deus. Aqui está a palavra de Deus. E quando você abre o coração para ouvir a voz de Deus, falando através da revelação dele, da palavra, milagres, coisa extraordinária vai acontecer contigo. Diz o texto, venha a mim, venha, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça. Isaías diz a mesma coisa. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, versículo 1, olha que coisa linda. A todos vocês que estão com sede, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham e comprem, comam, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E lá em Apocalipse diz, água da vida. E Jesus Cristo oferece água da vida. João capítulo 7, Jesus Cristo está oferecendo água da vida. Ele diz, venha e do seu interior, venha e beba. E do seu interior se fluirão rios de água viva. Terceiro verbo, beber. Não é o outro que tem que beber, meu irmão. Beber aqui é algo muito pessoal. Vamos parar com essa ideia de que o outro precisa me carregar no colo. Ninguém vai para o céu por você. E ninguém vai poder levar você nas costas para o céu. E nem eu e você podemos nos pendurar em outras pessoas para receber bênçãos de Deus ou para sermos felizes na vida religiosa. Observe o que eu estou dizendo. Jesus Cristo faz um convite individual e pessoal. Quem tem sede? Veja que o verbo aqui e essa questão de quem aqui, ela é um singular intransferível. Não existe plural em quem. Quem aqui se refere a uma pessoa, a você e a mim. Jesus Cristo é como se ele estivesse dizendo, Renivaldo, se você tem sede, se você quer beber, se você quer ter uma vida vitoriosa, então venha. E o verbo vir também está na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular. Quem é um singular intransferível, porque não existe plural para quem. E o verbo ter também está no singular, o verbo vir está no singular e o verbo beber está no singular. Ninguém pode ter uma religiosidade por você. O pai não vai pagar pelos pecados do filho, mas também o pai não pode ser justificado, o filho não pode ser justificado pela justiça do pai e nem o pai ser justificado pela justiça do filho. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Deus diz, toda alma é minha e a alma que pecar, essa morrerá. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Lógico que Deus tem um reavivamento para a igreja. Se você assistiu a minha jornada do ano passado, eu falei, a nota tônica era uma reforma individual, um reavivamento individual para gerar um reavivamento coletivo. Primeiro Deus converte o Renivaldo, Deus transforma o Renivaldo, Deus purifica o Renivaldo, Deus santifica o Renivaldo e agora o Renivaldo santificado, junto com o João, a Maria, o André, o Jonas, o Pedro, o Tiago, o Júlio. Então agora todos santificados vamos para a igreja e agora nós temos uma igreja santificada, reavivada pelo Espírito Santo. Observe na vida dos apóstolos. Foi isso que aconteceu. Primeiro Deus vai reavivar os discípulos individualmente. Jesus Cristo vai ter um encontro com Maria. Jesus Cristo vai ter um encontro com Pedro. Então agora Jesus Cristo vai ter uma reunião com os 7 discípulos. Depois com 4 discípulos. Depois com 2 discípulos. Os 2 de Emaús. Então Jesus Cristo agora vai falar individualmente para você. Ele vai falar individualmente para mim. Ele vai falar individualmente para aquele irmão, para aquela irmã. E agora a gente vai sendo transformado de glória em glória. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Nós vamos sendo transformados de glória em glória.
Versículo 18. Vamos sendo transformados e agora a gente vai para o reavivamento coletivo. Nós não podemos ter uma igreja santa sem ter um lar santificado, sem ter um cristão santificado. E muito menos teremos um lar santificado sem ter cristãos santificados ali. A religião da esposa não é suficiente para salvar o esposo. A religião da esposa não é suficiente para salvar os filhos. A religião do esposo não é suficiente para salvar a esposa, muito menos os filhos. Cada um tem que ter sua experiência pessoal com Deus. Venha a mim. Venha, verbo no singular. Tem. Quem tem sede é verbo no singular. Quem venha é verbo no singular e beba é no verbo no singular. Então eu preciso de uma experiência individual com Deus. Agar teve que sair da casa de Abraão para ter um encontro com Deus no deserto. E ali Deus não só tirou o deserto da vida dela, o deserto da vida espiritual vazia, infrutífera, mas deu a ela um oásis no deserto. Deus converteu Agar, Deus santificou Agar no deserto. A Renivaldo, mas Agar representa a aliança. Cuidado com o que você usa da Bíblia para dizer que Agar é predestinada para se perder. Já disse e volto a repetir, não existe predestinação para a perdição na Bíblia. Todos fomos destinados para a salvação. Se você se perder é porque você sozinho não teve uma experiência real com Deus. Lembra das 5 virgens nécias? Senhor, abre-nos a porta. E Jesus Cristo disse, não conheço você. Não conheço vocês. Ah, Senhor, nós estávamos na igreja, nós vivíamos até aqui, nós acreditamos na sua segunda vinda, nós fizemos milagres em teu nome, nós cantamos, nós dirigimos um coral, nós fizemos escola sabatina, nós fizemos conferência, nós fizemos acampamento e retiro espiritual. Jesus Cristo vai dizer, eu não te conheço. Aparte-se de mim, fique longe de mim, você que abrigou um pecado acariciado em seu coração. Mateus capítulo 25, nós nem lemos isso ontem, não é? O final de Jesus Cristo disse o pecado nunca saiu do coração daquelas virgens. Estavam na igreja, mas não foram santificadas pelo Deus da igreja. Estavam na igreja, mas não conheciam o Deus da igreja. Até guardavam os mandamentos desse Deus da igreja, mas era a letra, não guardava o espírito da lei. E a lei é espiritual. Paulo diz em Romanos 8 que a lei é espiritual e nós somos carnais. E eu já falei nessa jornada que nós temos 2 naturezas, a natureza da carne e a natureza do espírito. Portanto, eu e você, ou matamos a natureza carnal, ou vivemos uma vida no espírito, ou nossa vida espiritual vai ser um lixo. E no final vamos nos perder. Jesus Cristo então diz para mim e para você, venha a mim. Você está com sede? Você está insatisfeito com essa sua religião, meu irmão? Está insatisfeito com essa sua religião, minha irmã? Então Jesus Cristo disse, venha a mim. Venha a mim. Se você está com sede, venha. Eu preciso ter sede de mudança. Se você tiver sede de mudança, o Espírito Santo vai entrar na sua vida, vai arrancar esse coração de pedra, vai arrancar esse coração de carne e vai dar a você novos sentimentos, um novo coração, um novo espírito. E diz o versículo 20 de Ezequiel 11, que nós então vamos viver uma vida de obediência a toda a palavra que sai da boca de Deus, às leis, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Obediência é fruto de um coração agradecido pela salvação implantada em nós, imputada a nós pela justiça de Jesus Cristo. A tragédia da nossa religião hoje, irmãos, é que nós não temos sede de salvação. Nós não temos sede da vida eterna, nós não temos sede do Espírito Santo. Por isso a gente vive essa vida vazia, essa religiosidade vazia, infrutífera. Essa terra seca, esse deserto espiritual. E aí quando vem uma prova, a gente apostata. Quando vem uma prova, a gente deixa a igreja. Quando vem uma prova, quando vem uma crítica de um irmão, quando vem a perseguição de um familiar,
nós abandonamos a Deus. E até passamos a afirmar que Ele não existe. Que tragédia. O povo estava no templo adorando a Deus. E ali estava a salvação diante deles. E eles estavam querendo matar o Salvador. Estava querendo apedrejar, 2 vezes tentaram apedrejar Jesus Cristo. Uma vez tentaram prendê-lo, inclusive usaram Maria, a mãe de Jesus Cristo, para prendê-lo. Mas Jesus Cristo é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele não leva em conta essa ignorância. E na cruz Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus é tão bom conosco, meu irmão. Deus é tão bom conosco, minha irmã, que em vez de expulsar você da presença dEle, em vez de rejeitar você, em vez de retirar de você o Espírito Santo, Ele disse: venha a mim. Eu quero encharcar você com água viva. Eu quero encharcar você com o Espírito Santo. Eu quero inundar a tua vida com o Espírito Santo. Eu quero derramar bênçãos na tua vida. Ah, meu Deus. Toca o coração do Renivaldo, Senhor. Muda o coração do Renivaldo, Senhor. Porque eu quero ter sede de alma, eu quero ter sede de salvação, eu quero ter sede de santificação, eu quero ser diferente, Senhor, eu quero ser um filho verdadeiro, eu quero ser um filho obediente. Toca em mim agora com a brasa viva do teu altar, Senhor, e inunda a minha vida com a água do teu rio, do rio da água da vida. Como diz Apocalipse: vinde e receba de graça da água da vida. Ô Senhor, dá-me da água da vida. Dá-me do Espírito Santo para que a minha vida espiritual verdadeiramente possa transbordar para a vida eterna, jorrar para a vida eterna na vida de outras pessoas. Nós te adoramos, Pai, eu te agradeço também, em nome de Jesus Cristo. Amém.